muitas instituições aqui. E todas essas instituições têm ajuda para dar para vocês, produtores. Então, vocês precisam conhecer, gente. O que as instituições têm para oferecer, porque às vezes a gente fica perdido, né? Poxa, eu preciso fazer uma análise de solo, preciso disso, preciso de apoio com muda, preciso de um transporte e você não sabe para quem pedir. Então agora é a hora de vocês descobrirem para quem pedir. Tá vendo? Tá vendo esse homem aqui? Esse aqui, ó, pega o WhatsApp dele. Brincadeira. Ele vai falar os canais oficiais de como ter o apoio da prefeitura, mas ele vai falar quais apoios a prefeitura pode dar. E é por isso que é tão importante vocês prestarem atenção agora nessa parte, para quando a gente for pro grupo de trabalho, que vai ser a hora que vocês vão falar até o final. Aí vai ter lanche, pode falar no lanche, vocês podem, aí pode conversar. Mentira, eu tô mentindo, né, gente? Porque vai ter uma partezinha que a gente vai reapresentar, mas vão ser vocês que vão apresentar. Não vai ser mais os palestrantes, nem a gente. Então, o apoio institucional agora, eu vou chamando as instituições. Enquanto isso, a Elga e a Juliana e a nossa equipe ali estão fazendo a degustação de café. Eles estão passando os cafezinhos ali. Tem café do Guilherme, tem café do Magno, tem café do Carlos... Tem café do André Luiz que eu vou pegar. Tem café do Campo Místico. Tá quase um curso de classificação e degustação aqui do Senar, gente. O que é isso? A gente já tem até a estrutura? Coisa maravilhosa. Bom demais. Ô, Elga, inclusive já falei com a Marisa pra gente puxar um curso pra cá e fazer aqui. Nossa, tô achando maravilhoso. Enfim, então a gente vai, que os cafezinhos vão saindo, a gente vai servir e a gente vai passar pra vocês. Então assim, vocês vão ser, gente... Estão aí igual reis e rainhas, servidos, não é? Não, vocês produzem o café, né? Vocês têm que tomar. A gente não aprendeu isso hoje de manhã? Então, bora lá. Então, é isso, gente. A gente não vai ter espaço para pergunta agora, perguntas muito profundas. Vamos esperar até o grupo de trabalho. Que aí no grupo de trabalho, o pessoal do institucional vai estar também circulando e os palestrantes também. Então, vocês vão poder perguntar, tanto para os palestrantes quanto para o pessoal das instituições. Beleza? Que aí a gente faz rapidinho essa parte e já vai para o grupo de trabalho. Gente, então, nós estamos muito felizes, já falei, muito felizes. E a Ana, gente, é a nossa garotinha da empresa Vale, né? E que tem tocado esse projeto junto com a gente. É um desafio muito grande, mandou a gente vir. E a gente está aqui para falar um pouquinho de como o projeto vai se envolver com tudo isso. Eu já expliquei um pouquinho o que é o Para Produzir Sustentável, vocês entenderam, né? Que tem a lei para cumprir, que a gente está aqui para ajudar vocês a cumprirem a lei nessa ótica de trazer a produção rural como uma ferramenta de sustentabilidade, certo? O projeto, gente, né, que se chama Para Produzir Sustentável na APA, Cachoeira das Andorinhas, ele trabalha nesse território da APA. Eu sei que tem gente que está aqui que não é da APA. A obrigação legal de recuperar as áreas de nascentes, matas ciliares, etc., é para todo mundo do Brasil. Todo proprietário possuidor do Brasil tem que fazer isso acontecer. E na APA a gente está com esse projeto, que a Ana vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto, né? O que o projeto vai bancar, financiar e apoiar. Mas antes de eu passar para a Ana, eu queria explicar o fluxo de como a gente está trabalhando isso dentro do projeto. Então, nós fizemos algumas oficinas dentro do território da APA, em várias comunidades, e explicamos nessas oficinas como que funciona a regularização ambiental do imóvel rural. E eu vou explicar rapidinho aqui de novo, porque como teve gente que não participou, por favor, né, leve essa informação. Para o produtor ou o trabalhador, o dono da terra, estar regular com o seu imóvel, o primeiro passo dele é fazer o cadastro ambiental rural. Todo mundo tem que ter o cadastro ambiental rural, gente. Porque ele é a forma que o produtor, o trabalhador, indica lá no sistema onde que está a nascente dele, onde que está o córrego, onde que está o limite da propriedade dele, onde que tem vegetação nativa. Então é por meio do cadastro ambiental rural. Quase todo mundo que está aqui provavelmente já tem esse cadastro. Mas muita gente que fez esse cadastro, pagou alguém para fazer, tem algum ajuste para fazer, gente. A média está sendo acima de 90%, que tem que refazer alguma coisinha do cadastro. Então, como é que o IEF está fazendo? Nós estamos, nesse momento, analisando esses cadastros. Então, eu peguei o cadastro do Hermínio e olhei o cadastro do Hermínio e nós vimos que algumas coisas ele tinha que ajustar. Então, quando o IEF faz essa análise, ele notifica o Hermínio para ele corrigir esse cadastro. E muitas vezes ele não vê isso, porque nem sabe. Na cabeça dele, ele fez o cara, ele está resolvido.
Então, o primeiro ponto que vocês não podem sair daqui sem olhar, quem está com o apoio do projeto, o projeto vai ajudar nesse processo. Mas quem não está, já procura um consultor, alguém, até a própria prefeitura e fala que dá uma olhadinha no meu CAR. Porque se ele já tiver sido analisado, você tiver sido notificado e você não corrigir, o seu CAR pode ser suspenso. E com o CAR suspenso, você não consegue mexer em cartório, você não consegue pegar um empréstimo, você não consegue pegar uma licença para tirar uma árvore da sua propriedade. Então é muito importante que o cadastro esteja certinho. Beleza, o cadastro está certinho, o IEF analisou. Se você não tem passivo ambiental, o que é isso? Eu não tenho nenhuma área da minha propriedade que eu preciso recuperar. Minhas nascentes já estão com vegetação, minha beira de rio tá belezinha, eu não tenho passivo. Você vai ganhar um joinha. Propriedade regularizada. Mas se você tem alguma necessidade de recuperar, você vai ter que apresentar uma proposta de recuperação. A gente ainda está fechando isso agora no IEF, mas a gente vai ter um sistema, que inclusive a Vale está pagando esse sistema para nós, porque a gente trabalhou esses mais de 60 anos do IEF sem ter um sistema. A gente vai ter um sistema agora por meio desse projeto. E esse sistema, o produtor vai desenhar lá, escrever lá como que ele vai recuperar essa área. A partir disso, ele faz um termo de compromisso e ele tem que, então, recuperar essa área. Isso é todo mundo, tá, gente? Do estado de Minas Gerais. Na APA, como é que nós estamos fazendo? A gente fez essas oficinas, explicou tudo isso nas oficinas e quem participou das oficinas e quis ter o nosso apoio para esse processo, preencheu uma manifestação de interesse. Então, hoje, a gente já está com mais de 100 manifestações de interesse assinadas. E agora, o que a gente está fazendo? Nossa equipe está indo nesses produtores que preencheram essa manifestação de interesse e trabalhando o CAR com eles, com cada um deles. Hermínio foi lá, fez o trabalho dele com a técnica do IEF. Tem mais alguém aqui que já foi? Aqui, Carlos. Então, cada um de vocês já estão recebendo o apoio do IEF para resolver essa situação. E agora, a gente também está com a empresa, que vocês viram os dois menininhos que a gente apresentou aqui, né? O Tomás e o Vitor. E a gente está indo nas propriedades para elaborar o projeto de recuperação. E nessa elaboração do projeto de recuperação, a gente vai focar nas áreas que a lei manda, lógico. Tem nascente? Como é que está a sua nascente? Tem sua mata ciliar? Como é que está? E vamos propor uma proposta de recuperação se precisar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está olhando para a área produtiva. Então, se... O caso do Daniel. Daniel está aí? Tá. Daniel está aí. Daniel a gente visitou, né, Daniel? Essa semana. E lá na propriedade dele, qual que é o negócio dele? É turismo. Então, nós andamos e ele foi falando. Ó, meu negócio é turismo. Aí, o que a gente conversou? Falei, olha, turismo importa o que fazer, onde fazer e como fazer. Porque ele tem um cliente que quer ver coisa bonita. Não é assim? Que quer desfrutar de natureza, que quer nadar no rio, que quer comer comida gostosa. Então, nós vamos fazer uma proposta voltada para quê? Flores, frutas. Ah, eu quero ter um cafezinho lá para ter uma experiência com café. Eu quero ter abelha sem ferrão, que o pessoal gosta. Então, a gente está montando essa proposta para cada um desses moradores da APA, para eles poderem ter a renda potencializada ao mesmo tempo que cuida da natureza. E nesse processo veio o café. Então, o café, gente, eu cheguei a essa conclusão hoje com essa reunião maravilhosa da parte da manhã, é algo complexo, não é? Não é um trenzinho simples, não. E eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? E esse grupo da tarde vai ser muito importante, porque dele vai sair, ok, na APA eu tenho 100 interessados, desses 100, 20 quer plantar café. Eu hoje, pelo projeto, não tenho como indicar café, que a gente não tem, né, Ana? Não estava previsto no nosso projeto isso. Então, como que a gente, como coletivo que quer plantar café, a gente vai se organizar para dar esses passos? E como que o projeto vai poder dar esse suporte? Além do que a gente já está fazendo aqui hoje, né? Porque esse movimento de trazer vocês aqui para a gente construir esse caminho já foi uma contribuição do projeto muito importante, né? Eu gostei muito, o Igor toda hora valorizava a gente, né? Gente, aproveita isso aí que vocês estão vivendo. Porque realmente é o que o projeto já está contribuindo. Mas a gente vai poder contribuir com alguma coisa a mais? No que a gente vai poder contribuir? A gente ainda não sabe. Então, o IEF está aí, né? Entendendo que ele tem que cumprir a atribuição dele como obrigação legal, mas entendendo que a gente pode fazer isso de uma forma que traga desenvolvimento sustentável. Então, é nisso que eu, como representante do IEF, do Sistema Estadual de Meio Ambiente, quero trazer para vocês, para que a gente dê esses passos juntos, tá?
Já foi apresentada, meu nome é Ana, estou atuando no projeto há mais ou menos 3 anos, né, Jana, que a gente está trabalhando nessa estruturação. Então, a gente entende, né, que é impossível fazer nada, a gente não faz nada sozinho. E para a gente ter, de fato, desenvolvimento sustentável, para que a gente consiga resultado concreto, a gente precisa dessa construção coletiva. Então, esse movimento que nasceu de vocês, né, que proativamente se organizaram, a Prefeitura de Ouro Preto abraçou isso, o Tião está aqui, o Chiquinho está sempre com a gente, o IEF, a gente está tendo a oportunidade de contribuir, viu o projeto. Então, esse é um movimento inicial para a gente entender, né, assim como a Janaína, eu me surpreendi com quão difícil, com quão complexo, né, é trabalhar a cultura do café. A gente tem essa questão de trabalhar essas áreas que são legalmente protegidas, mas a gente está com esse olhar integrado para cada imóvel. Então, por isso que o Vitor estava aqui, por isso que o Tomás estava aqui. Eles estão andando imóvel por imóvel, conversando com cada proprietário, entendendo e respeitando a vontade do proprietário, a vocação desse território, para a partir daí a gente trazer algo que seja realmente possível, execuível para vocês, porque a gente tem feito esse olhar do que é viável para o produtor. Não adianta eu falar para vocês que eu vou implementar o melhor tipo de sistema se a gente também não conseguir manejar, se a gente não conseguir fazer que isso seja viável de executar e de se manter. Né? O nosso objetivo é que vocês continuem no território, que vocês continuem sendo guardiões da natureza. E o primeiro passo que a empresa dá, né, nesse reconhecimento é colocar recursos, é viabilizar o sistema, é viabilizar o viveiro para trazer as mudas para vocês, e isso está sendo feito de forma voluntária. Isso é responsabilidade da empresa, sim, o território faz a empresa, então a gente tem que devolver para o território que a gente tira daqui, e a gente está aqui para isso, a gente está aqui para contribuir, né, com vocês dentro do que for possível, sempre à disposição, e sempre, a partir desse tipo de momento, a gente ir construindo os novos passos do projeto. É a partir desse movimento, entendendo o que são as necessidades de vocês e com o que a gente tem aqui, junto com o Estado, junto com a Prefeitura, junto com o Comitê de Bacias, entender como é que a gente vai construir isso daqui para frente e da melhor forma possível para todos nós. Né? Uma coisa eu posso garantir para vocês, a gente tem trabalhado. A gente tem trabalhado para fazer isso aqui acontecer. Então, esse é um primeiro movimento e a gente espera que muitos outros encontros venham a partir disso aqui. A gente está trabalhando para isso. Então, muito obrigada pelo espaço também. Obrigada, gente. Pois é difícil mais falar depois do almoço e depois dessas duas meninas maravilhosas aqui, é difícil vocês não escutarem, né? Mas vamos fazer um esforço aí. Olha, gente, a Secretaria de Agropecuária está junto com todos os produtores. A gente fez um trabalho, fiz até um rascunhozinho aqui, não vou ler tudo, mas só para poder entender aqui, porque contar um pouquinho essa história, como que veio a questão aí da demanda com relação aos produtores de café. Lembrando, né, que primeiro é o seguinte, não, por favor, viu, gente, não fiquem mal acostumados com esses eventos, viu? Esse aqui da Vale é da região da APA, viu? Quando a prefeitura promove, para arrumar um cafezinho com pão de queijo. É desse jeito. Então, assim, essa fartura aqui, essa elegância toda, vamos acostumar menos, viu? Né? Mas é bom vocês verem que tem coisa boa também, né? Mas só uma parte, viu, gente? Lembrando o seguinte, a Secretaria de Agropecuária, nós temos, a Prefeitura de Ouro Preto, o município de Ouro Preto, um território com mais de 1.200 quilômetros de área, né? E sendo que a maior parte desta área é área rural, né? Muita gente às vezes conhece Ouro Preto, só o centro histórico. Nós temos uma área rural muito grande e vocês são testemunhas disso. Nós estamos aqui quase que na divisa. Estava até conversando com a dona Iraci. Iraci, onde você mora lá? É Ouro Preto ou Itabirito? Não, lá é Ouro Preto. Cristais, é Ouro Preto e Itabirito. Uma parte é, outra parte não. Então, assim, às vezes, quando você está nos extremos, ocorre até essa dificuldade mesmo dos municípios se entenderem e acaba o produtor, o agricultor sendo prejudicado no atendimento, né? Porque há esse conflito sobre o local e quem que vai dar esse atendimento, né? Então, e vocês têm que nos ajudar nessa tarefa. Lembrando que eu estou aqui, o Pablo, né, que é engenheiro agrônomo, nossa secretaria, está junto com a gente. Então, rapidamente, gente, vai degustando café, é bom que vocês aí não dormem enquanto eu falo. Bom, o ano passado, um grupo, né, de pessoas nos procuraram lá na Secretaria de Agropecuária, dizendo desse trabalho
Deixa eu só avisar, esse é de qual? É só me poder falar aí, o pessoal está perguntando. É do Guilherme, né? Do Cacheta. Então vocês estão tomando aí do Guilherme, aquele ali, ó. Nossa, que simpático Guilherme, no fundo dele, do Cacheta, viu? Então, gente, ó, só contando uma história rapidinho para vocês. Então, o grupo nos procurou, lá na Secretaria de Agropecuária. Nós começamos, então, esse trabalho com os produtores de café, quem queria, né? Quem já tinha um certo plantio, quem ia começar. E o que a gente... Tudo bem. Ficar de olho naquela menina ali, porque toda hora me chama a atenção, porque fica andando. Então, gente, vamos fazer o quê? O que a gente percebeu? Foi interessante que havia um grupo já que havia iniciado o plantio, outro grupo queria, né, iniciar com esse pretexto de conhecer. Então, a Secretaria deu todo esse apoio, fez visita nas propriedades com o engenheiro agrônomo. Aqui o Pablo, o Paulo, que hoje não pode estar presente, foram. Tem também o Wagner, não é aquele Wagner, é o outro Wagner Mater, né, que vem dando esse apoio para a gente. Então, durante o ano passado, o que a gente fez até agora? Essas visitas nas propriedades, quem já tinha, aqueles que nos solicitaram, né, essa visita. O apoio com a análise de solo, que a gente tem um convênio com o INCRA, que faz essa análise de solo. Mais recentemente conseguimos com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para nos ajudar, porque são muitas as demandas de análise. A gente tem 50 no convênio, 50 por ano, para atender toda a demanda do município, né? Não só de análise de solo para café, né? Para tudo. Então a gente deu esse apoio. Um grupo que já estava produzindo, né, nos solicitou, por exemplo, transporte para as mudas. Às vezes conseguiu uma muda mais longe, né? E o transporte, às vezes, fica mais caro do que as próprias mudas, dependendo da distância, né? Temos aqui no sul de Minas, regiões longe, nós ajudamos lá com o transporte. Após a análise de solo de algum, precisaria da melhoria com calcário. A gente sabe que o calcário tem aqui na região da B1000, né? Que o calcário é barato, mas que o transporte também é caro. A gente entra com o transporte, o proprietário entra comprando, adquirindo o calcário. Tem um serviço de máquina. Para você ter uma ideia, esse ano, né, as inscrições de máquinas, que é um serviço que demanda um grande esforço da Secretaria, só esse ano foram mais de 500 propriedades que fizeram inscrições de janeiro a maio, para todas as demandas que a gente tem, né? E lembrando que dessa demanda, que 25 horas, por exemplo, são gratuitas para agricultores familiares que trabalham com PENAI, né? A gente tem essa obrigação de contribuir com essas pessoas. 15 horas é para quem só tem a CAF, né? 10 ou 12 horas é para quem como todos vocês, que são produtores, têm a propriedade, né? Pagam lá um terço da UPM, que dá mais ou menos R$42, né? E tem isso na propriedade, com a máquina lá, fazendo o serviço, entregando o serviço pronto, né, para as pessoas. Então, esse ano são mais de 500 propriedades que a gente atende em tudo. Serviço de silagem, planta de milho, feijão, são várias culturas. Então, a gente tem dado esse apoio. Fizemos também um dia de campo, pegamos um grupo, levamos lá em Varginha, numa van, bate e volta, daqui em Varginha são 400 quilômetros. Lucas foi com a gente, saímos de madrugada, mas fomos para o dia de campo, lá na Fundação Pro Café, né, com as pessoas, para entender todo o processo. Depois fizemos um dia de campo no Guilherme, né, lá na Cacheta, com a participação do Bruno, nos chamou, com o sindicato, com a junta da Prefeitura de Teberito. O pessoal entendendo a minha propriedade, o pessoal que estava querendo começar, né, conseguimos, junto com o apoio do Bruno, realizar, né, junto esse dia de campo. Um grupo lá da região de Santa Rita, dos agricultores, foi iniciativa deles, nós queremos produzir nossa própria muda. O que vamos fazer? Vamos embora, né? Então, damos esse apoio, lembrando assim, que o grupo juntou, construiu o viveiro, tudo em mutirão, né? Compraram as sementes lá na Fundação Pro Café, os insumos, né? A gente ajudou lá no transporte, uma coisa, prepararam todo o insumo para mistura, a gente está dando um apoio lá com os dois agrônomos, né? Montou a irrigação, né? Com o sombrite, tudo direitinho, está agora na fase de germinação. Tudo para esse grupo, para ver se consegue plantar em fevereiro do ano que vem, que atrasou um pouco, né? Tem todas essas coisas da produção do café.
E agora essa fase que vamos conversar com esse grupo é de preparar o espaço, a terra, né? Então vai vir o serviço de gradear a terra, colocar o calcário, depois vir para fazer o serviço de arar, gradear. Tem que trabalhar a questão ainda, vamos contar muito, viu, Wagner, né? Foi matéria lá para ajudar a gente com a questão da irrigação aqui na nossa região. Se não houver irrigação, a gente vê que, né, não sei como é que é lá na Caparaó, se tem irrigação. Então, assim, e com as mudanças climáticas, gente, a gente vê que se não trabalhar a irrigação, vão ter prejuízo, né? A gente percebe que vai ter um prejuízo muito grande. E dando todo esse apoio, tem o apoio técnico nessa área, né, dos 2 agrônomos que estão ajudando, toda a solicitação, a gente vai até a propriedade com essas pessoas e dar esse apoio. E pretendemos, qual que é a pretensão da gente fazer de agora para frente? Continuar com esse apoio, lembrando, o grupo falou, né, gente, a organização é importante, né? Então é importante que vocês se organizem, né, enquanto grupos, porque até mesmo seja empresa ou seja o poder público, fazer uma ação de forma individual é limitado. Nós fazemos toda essa atenção individual para o quê? No transporte, no calcário, né, numa análise de solo, numa visita técnica, no serviço de máquina. Agora, para construir algo maior, tem que ser na coletividade. Então é importante vocês estarem se organizando em associações, até mesmo com apoio tanto do poder público quanto do poder privado, no caso da Vale, né? A gente tem que contar sempre com o apoio das empresas também nesse atendimento. Então o que a gente pretende agora para frente também é continuar dando esse apoio, né, a todas as propriedades. Estamos aqui à disposição. Se vocês precisarem também do apoio técnico, vocês que não estão às vezes dentro da área da APA, né? Nós temos aqui o Pablo, que está aqui, que já era agrônomo, temos o Wagner, lá da Emater, tem o Paulo, que é engenheiro. E lá pode nos procurar, a gente está à disposição, né, para ajudar lá no que for possível. Lembrando que a gente tem vários programas, né, o café agora é um deles, a gente tem outros programas também que a gente tem que dar atendimento, prioridade, mas a gente vai se esforçando lá para que a gente consiga atender da melhor maneira possível. Então, eu acho que é isso. Depois a gente pode estar aqui à disposição, se vocês quiserem mais alguma dúvida sobre o que a gente pode ajudar. Mas lembrando assim, todo esse apoio que eu falei, que a gente fez, né, que esse grupo começou, a gente está à disposição para fazer para quem for começar também, ou quem já está também na ativa, né? Então estamos aí à disposição. Beleza? Parabéns. Agora, próximos, os apoios do projeto acabaram, né? O CBH não está aqui, então eu vou chamar o Bruno, do Sindicato dos Produtores Rurais de Ouro Preto, para dar uma palavrinha para gente, de Ouro Preto e Itabirito. E ele vai falar um pouquinho sobre o apoio que o sindicato pode dar, um pouco do ATG. 10 minutinhos, tá? Vocês querem falar juntos, FAENG? Então, seu nome é Marcos, né? Marcos, da FAENG, está aqui representando. Só rapidinho, porque a Jair falou com relação ao CAR, né, que não é da APA e tem continuidade com o CAR. A Secretaria de Meio Ambiente, tá, gente? Está lá à disposição, tem os profissionais que vai tirar toda a dúvida sobre o CAR, tá bom? Então, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Ouro Preto está lá com a equipe técnica toda lá para ajudar e auxiliar na questão do CAR também, tá bom? Boa tarde, turma de produtores. Boa tarde. Estamos aqui, né, nessa tarde maravilhosa. Estamos muito felizes aqui com a participação, né, o engajamento dos produtores. A gente sabe que não é fácil, né? Tem uma turma aqui que falou comigo, Bruno, vamos apertar a semana, mas sábado a gente está lá, prestigiando o evento, participando, né, e absorvendo tudo que o evento tem a oferecer. Estou aqui hoje representando o Sindicato de Produtores Rurais, o Sindicato Itabirito, com a extensão de base Ouro Preto. Isso aí é muito importante quando a gente fala Sindicato Itabirito Ouro Preto, porque ele faz essa ponte. Quando se fala a região dos Inconfidentes, o Café dos Inconfidentes, a gente tem uma entidade que consegue representar todo o território, isso aí ajuda muito, para a gente organizar a cadeia, fortalecer a cadeia, brigar pelos produtores, brigar no bom sentido, mas eu acho que é o principal papel do sindicato, escutar, conversar, entender as dificuldades dos produtores
E dentro do possível, eu falo dentro do possível porque nem sempre é possível a gente atender todas as demandas, a gente faz um esforço para conseguir estar fortalecendo as cadeias. A gente está com um corpo técnico muito bom hoje no sindicato, tanto da parte agrícola como pecuária. Vamos começar a rodar agora, no mês de setembro, o programa lá em Itabirito, que é a Cria Certa, de inseminação artificial. Custo zero para os produtores. E, através desse potencial da cadeia do café, a gente conseguiu, através do sistema FAENG-SENAR, que o Marcos vai explicar melhor, oferecer para os produtores vários cursos ao longo aí de 2 anos. Então, todos esses cursos, eles têm o objetivo de nivelar os produtores e levantar as demandas, as carências, e é o que tem acontecido, Através dos cursos a gente promove a união, o conhecimento. Às vezes tem vizinhos que são produtores e eles não se comunicam, não sabem. E o principal de tudo é a gente dar visibilidade porque já está dando certo. E dentro dessa imagem da visibilidade, que surgiu a ideia do dia de campo lá no Vale do Cacheta, que quando a gente se deparou com aquela propriedade única, com todo aquele potencial, com todo aquele carinho e cuidado do Guilherme, do seu Ademir, cada detalhe da produção. E o principal, temos café em Ouro Preto, temos café no Inconfidência, café de qualidade. O Marcos degustou aqui hoje, tomou, e ele está falando comigo, nossa, que café bom, me mexendo com a boca. E eu esqueci que isso aqui, ele foi 5 anos instrutor de classificação e degustação, super preparado. E escutar isso de um profissional desse gabarito, de um café da nossa região, eu acho que é o final do processo. A gente fechando um ciclo lá no Vale do Cacheta, mas um ciclo que se começa para todos os outros produtores, as outras propriedades. Eu vou passar para o Marcos para ele falar um pouco sobre a questão da TIG, que foi um ponto, uma demanda que surgiu, assistência técnica, super importante, não dá para a gente continuar o projeto sem ter esse aporte da assistência técnica de qualidade. E aí, a princípio, eu coloquei para os produtores quais que seriam os requisitos para a gente estar rodando esse programa no território. E desde então a gente tem trabalhado, tem batalhado, e eu falo que é um sonho a gente rodar uma TG. Por que é um sonho? A primeira conversa com o Marcos explicou, Bruno, das características dos produtores, muitos ainda vão começar na atividade. A gente tem que formatar o ATG Inclusão Produtiva. Então, de 30, a gente vai precisar de 40 produtores. Não é fácil, gente, parece que é fácil, vamos conseguir juntar 40 produtores no nosso território, mas não é fácil. Um exemplo é com toda essa mobilização que a APA já está tendo aí ao longo do tempo, as reuniões em cada território. Janaína falou aqui agora 100 e poucos inscritos, de interessados. Então, não é fácil, mas a gente vai conseguir, Estava falando para o Marcos, se a gente não conseguir juntar os grupos, tanto de café como o de apicultura também, que a gente tem batalhado, o papel nosso que está rodando é sempre levantar os produtores e ter uma base de dados no cadastro do sindicato. Assim que chegar a esse número, que a gente conseguir unir esse grupo, a gente aciona o sistema para estar viabilizando esse programa que é fantástico. Vou passar para o Marcos, para ele falar um pouquinho mais da parte institucional e do ATG. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Marcos Reis, eu estou na gerência da Regional de Viçosa, do Sistema FAENG-SENAR. Fico lá em Viçosa, mas coordeno ações em 95 municípios. E Ouro Preto e Itabirito fazem parte da Regional de Viçosa, que é a nossa limite oeste da Regional de Viçosa.
e trabalho em toda a área ali, cafeicultura, né, desde Lajinha, Margiano, Espírito Santo, junto ao professor Pavese ali, toda a região das Matas de Minas. Bom, pessoal, fui instrutor por 5 anos de classificação, degustação, torra, comercialização de cafés, sou Q-Grader, montei uma torrefação de cafés especiais lá em Viçosa, já vendia torrefação, montamos uma cafeteria, né, a gente nem fala cafeteria, a primeira loja de cafés especiais a granel do Brasil, fica lá em Viçosa também. Compramos café de produtores de vários lugares, então depois a gente tem interesse em comprar cafés diferenciados, que os clientes querem conhecer cafés de outras regiões, e aqui como uma região nova, né, tem todo o potencial, a gente pode fazer esse trabalho junto com vocês. Mas aqui, pessoal, falando diretamente sobre FAENG e Senar. A FAENG é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Ela é a congregação de todos os sindicatos dos produtores rurais. Então, vocês, representados pelos sindicatos dos produtores rurais de Itabirito, através do Bruno, que é o presidente, temos os ADRs, que são os Agentes de Desenvolvimento Rural, Ana Paula, Cleicimar, Mariane e a Magna. São 4 ADRs aqui, é uma área muito grande. Então, a demanda de vocês, produtores, elas chegam para nós através do Sindicato dos Produtores Rurais. Todas as nossas ações, pessoal do Sistema FAENG-Senar, elas são, vamos dizer, gratuitas, né? O produtor não paga por elas na hora que ele vai fazer um curso, ser atendido por um técnico de assistência técnica e gerencial, o ATIG. Mas é porque vocês já pagaram, né? Quando vocês vendem a saca de café, o litro de leite, vocês fazem lá o recolhimento do imposto. 0,2% desse imposto vai para o sistema CNA, Senar, e a gente devolve para vocês através de cursos, capacitações e assistência técnica e gerencial. Então, assim, resumidamente, eu vejo que a gente pode atender vocês aqui em 5 linhas principais. Quais são elas? Primeiro, são os cursos profissionalizantes, da formação profissional rural. Então, nós temos, pessoal, toda uma grade de cursos, mais de 300 cursos no nosso portfólio. De café, nós temos desde a implantação da muda até o de barista. A Elga é instrutora nossa, né? O Sandro já veio aí, vários de vocês fizeram já curso com o Sandro. Então, pessoal, os cursos, tá aqui, é só demandar do sindicato. A gente tem um planejamento anual, né? A gente tem todo um cronograma, né? Os instrutores têm um cronograma de atuação. Então, a gente, às vezes, vocês pedem o curso para a semana que vem, a gente não consegue atender nessa rapidez toda. Mas a gente se organiza para atender vocês na hora certa, tá bom? Então, os cursos de profissionalização rural, a gente tem os específicos para café, como eu falei, toda a linha de café, de poda, manejo, pulverização, e todos esses aí, classificação, degustação, torra, barismo, mas também outros que podem ajudar muito vocês, solda, trator, eletricista rural e por aí vai. Então, eles estão à disposição. A segunda linha são os cursos da PS, da promoção social. Esses cursos de PS, eles estão mais voltados para a área de alimentação, saúde, diversificação de renda para a família rural. Então, como foi falado, as mulheres têm um papel protagonista nisso. Mas, às vezes, a mulher está mais, vamos dizer, mais distante da cafeicultura, mas ela trabalha com uma costura, um doces, salgados, uma quitanda mineira e outros produtos mais. Então, essas são as 2 primeiras linhas, cursos profissionalizantes e promoção social. A terceira é o ATIG, Assistência Técnica e Gerencial, que o Bruno falou, e já foi falado aqui, o acompanhamento sistemático de um agrônomo. Então, a gente monta grupos de 30 produtores, que é o ATIG convencional, e quando a gente monta um grupo de inclusão produtiva, a gente precisa de 40, tá? Nós íamos abrir agora um grupo de apicultura, aqui em Itabirito, Ouro Preto, só que não vai ser possível. Então, o que a gente pode tentar fazer, Bruno? Juntar esse grupo, e aí eu posso fazer o pleito para Belo Horizonte, para ver se a gente consegue transferir de apicultura para café. Não é fácil, porque café é mais caro para nós lá internamente, mas a gente pode tentar fazer essa troca para atender vocês de forma mais rápida, porque nós vamos abrir os grupos em outubro. Então a gente precisa correr com isso. Agora, se não der para abrir agora, às vezes está corrido demais, a gente pode tentar se programar para março do ano que vem. Então, antes da safra, a gente tenta montar esse grupo com vocês, tá? E aí, pessoal, rapidamente, assistência técnica e gerencial, um agrônomo selecionado por nós, pode ser indicado por vocês, ele vai trabalhar por 4 anos, se for o ATIG convencional,
4 anos, fazendo uma visita por mês em cada propriedade. Uma visita de 4 horas. Nessas 4 horas ele vai fazer a parte técnica propriamente, que é manejo, lavoura, adubação, e a parte gerencial. Então o agrônomo vai ajudar vocês a organizar os dados da propriedade, as despesas por talhão, por serviço, enfim. Então vocês vão ter na palma da mão quanto que está custando a saca de café, qual talhão que está dando lucro, qual que está dando prejuízo, e todo esse trabalho. 30 produtores, 4 anos. O Inclusão Produtiva, que até o Bruno já fez esse mapeamento prévio, muitos estão iniciando na atividade. Então, às vezes, tem uma área muito pequena. Para o agrônomo ficar lá 4 horas, ele vai ficar fazendo nada. Então, o Inclusão Produtiva é por 1 ano, com 40 produtores, 3 horas de visita. Então, ele trabalha mais a parte inicial de implantação, às vezes viveiro e muito mais. Tá? Então, a gente faz 1 ano com os 40 e a prerrogativa é que no final desse 1 ano, a gente seleciona os 30 melhores e parte para um ATG convencional. Então, a gente entende que por 1 ano os produtores já implantaram, já deram um pontapé inicial na atividade e a gente entra para mais 4 anos no grupo convencional. Tá? Então, essa é a terceira linha do ATG. Quarta linha, que já foi falado ali, comentado, né? A gente está numa região muito forte no turismo. Nós temos o programa especial Agente de Turismo Rural, que dura 6 meses, encontros mensais, tá? No qual nossos instrutores, a gente seleciona o instrutor, ele vem para cá, faz o mapeamento das potencialidades turísticas locais. Se eu não me engano, 12 a 15 participantes para esse programa especial. E aí é feita uma seletiva, esses participantes passam pelo treinamento, e aí desenvolvem os roteiros turísticos, fazem todo um treinamento de meios de hospedagem, como receber, como trabalhar, como tratar com o turista. Os participantes montam os roteiros turísticos e ao final do evento a gente monta um grande evento para vocês que participaram fazerem a apresentação dos roteiros. A ideia é que dali saiam pousadas, guias turísticos, agentes de turismo rural dos municípios que participaram. Então é uma possibilidade para a gente avançar com vocês. Aí entra café, turismo ecológico, agroindústria. No ATG a gente trabalha com agroindústria também, derivados lácteos, cachaça, derivados cárneos e doces. Sim, senhor. Eu fiz esse curso, é fantástico, de agente turismo rural. Ah, que bacana. Esse lugar em Campo Brandão que eu nunca tinha conhecido e a gente conhece a estrutura por dentro, né? Você vai no estabelecimento, numa pousada, num restaurante, você conversa com o dono, mas não como olhar de turista, como olhar de proprietário. Então ele abre custo, as dificuldades do dia a dia, foi excelente. Excelente. Bacana, Valmor, obrigado. E aí, pessoal, nesse programa, ele dura 6 meses. Então a gente pega esse comprometimento com o grupo de começar e ir até o fim. Agora, se às vezes não dá para montar um grupo de agente de turismo rural, a gente pode fazer os cursos picados de turismo rural para atender vocês ao longo do tempo. Tá? E também dias de campo, pessoal, que é o 5º ponto. Então, tem interesse em disseminar alguma técnica para vocês, alguma tecnologia que está dando certo em outras regiões? A gente faz os dias de campo em parceria com a Epamig, Emater, as outras instituições mais. Hoje, inclusive, está tendo um grande dia de campo nosso lá em Ervalha. Que a Ervalha é uma região muito produtora de café. Ah, Marcos, você tem que ir lá no nosso evento de Ervalha. Eu falei, mais do mesmo, eu vou para Itabiri Preto, que está começando agora. Mas, pessoal, parabéns para vocês. Desejo muito sucesso. Espero que, assim, a gente já está em parceria atuando com vocês. Espero que daqui a gente só vá para frente, só alavanque aí com muito mais cursos e programas para vocês. Nós estamos às ordens. Obrigado. Um pouquinho como é que é essa produção. Não, a minha produção começou da ideia de trabalhar com agrofloresta, né? Começou num terreno de produção de hortaliça, com algumas frutíferas, e 1 ano depois eu inseri o café, né? Só que o café realmente é um troço apaixonante e assim, tudo ficou para lá e o café agora está tomando conta, né? Onde eu olho, estou plantando café. Minha mulher olha assim, porra, café, vai plantar café ali também? Ah, vou, porque o café é bonito demais, né? E aí a gente viu a possibilidade, com esse projeto do Prá também surgindo, que a gente poderia juntar um grupo de pessoas com essa intenção de produzir café. E aí esse grupo vem crescendo. E a gente tem se juntado
e trabalhado muito essa ideia do coletivo, né? A gente acha assim, a gente se caracteriza por uma região que vai ser uma região de microprodutores. A gente sozinho não encontraria escala, né? Mas o grande barato desse projeto é a gente encontrar as pessoas, que cada um pode produzir um pouco, a gente se juntar numa associação, encontrar uma venda coletiva. Tem aqui o Breno, que é o futuro comprador da nossa produção. Ele já está com um pedido de 10 sacas para exportação para a França. Aí, ó, quem tiver essa produção, o Breno trabalha com agrofloresta e ele tem um canal direto com o externo, né? De conseguir mandar produtos para fora do Brasil, né? Então ele é um cara assim, que a gente vai desenhando dentro do território um monte de habilidades. E o Breno, além de ser um produtor, ele é um cara que vai levar esse produto para fora. Então, assim, existe muito mercado com esse conceito de café, de pequena produção, de trabalhar o agroecológico, trabalhar o sombreamento e tudo que for regenerativo, né? Então, assim, esse caminho está aberto para a gente produzir. Agora, sem assistência técnica e sem beneficiamento, uma estrutura de beneficiamento de café especial, a gente não vai a lugar nenhum. Isso é fundamental, a gente ter esse olhar para a gente ter um espaço para que a gente beneficie o nosso café, com equipamentos adequados e com assistência técnica que esteja do lado da gente o tempo inteiro, de braço dado com a gente. Senão, assim, eu vou produzir café, o Hermínio vai produzir café, o Iter vai produzir café e a gente não vai se juntar nessa produção com esse conceito e com um volume considerável para o Breno exportar. É verdade, é verdade. Deixa eu pegar aqui. Obrigada, Carlos. Salva de palmas. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, que eu recebi da Ana e de toda a coordenação, um evento muito bom, né? Recebi assim um convite um pouco em cima da hora, mas eu fiquei extremamente curiosa de conhecer esse café tão perto de Viçosa, que eu nunca nem tinha ouvido falar, né? E hoje estou assim surpresa, né, com a participação de vocês, a motivação, parabenizar também as palestras que foram muito boas e incentivadoras, né? Então, a gente fica muito assim, emocionado quando a gente vê essas coisas dando certo. E me foi pedido para que eu falasse um pouco do papel da EPAMIG, como a gente poderia apoiá-los, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação por causa do horário, tá? Não é uma palestra longa, eu vou falar de uma maneira bem geral, porque não vai dar tempo, tá certo? Bem, então, para quem não conhece a EPAMIG, ela foi fundada em 1974, ela é a Agência Oficial de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas e nós somos vinculados à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado. E nós temos como missão, né, pesquisar e desenvolver tecnologias. Além disso, também nós atuamos na área um pouco da extensão e da capacitação, né? Embora nós tenhamos também, né, parceiros na área de extensão. Bem, nós, né, somos 700 colaboradores na EPAMIG, sendo que nós somos 150 pesquisadores. Nós temos 5 unidades regionais, que vocês podem verificar ali em vermelho, que estão distribuídas no estado. Temos 21 campos experimentais, que são as nossas fazendas. E temos 2 institutos tecnológicos superiores, que ficam ali em Juiz de Fora e Pitangui. Então, nós também atuamos na área de ensino. Próximo. Bem, com relação às nossas pesquisas, nós temos 10 programas institucionais. E esses programas, eles são dinâmicos, às vezes eles são extintos e são criados novos programas. Isso vai de acordo com a demanda do Estado e a demanda também, né, do setor agrícola. Então, atualmente, nós temos esses 10. Obviamente que a região de vocês, o assunto que nós estamos tratando hoje, vai dizer respeito ao nosso programa de agroecologia e cafeicultura. Eu não vou falar isso aqui tudo, mas mostrar para vocês que nós temos os nossos objetivos estão de acordo com o que vocês estão aqui demandando, né? Então, nós buscamos soluções e tecnologias sustentáveis para a produção de alimentos, né? Desenvolvendo sistemas
orgânicos, de base agroecológica, regenerativa, buscando a diversificação da produção, isso em termos de projetos de pesquisa, que vem alinhar as questões que nós temos hoje de mudanças climáticas e de uma produção cada vez mais sustentável. O nosso outro programa, que eu estou trazendo aqui para vocês, que é o de cafeicultura, é um programa carro-chefe da EPAMIG. Nós temos como objetivo gerar e adaptar tecnologias para a ampliação e desenvolvimento da cultura em todo o estado de Minas Gerais. Essas pesquisas acontecem em 10 campos experimentais e 200 hectares plantados de café, e nós somos 32 pesquisadores na área de café. Então, nós trabalhamos com diversas linhas de pesquisa. Nossas principais linhas também, elas estão voltadas à preocupação das questões climáticas, como também da sustentabilidade de produção. Bem, então agora a gente vai entrar, eu fiz aquela breve apresentação da EPAMIG, agora a gente vai entrar assim, no que a gente pode estar apoiando aqui a região. Como eu falei, nós trabalhamos diretamente com a questão da pesquisa, então nós desenvolvemos tecnologias, como também nós validamos essas tecnologias. Então eu trouxe aqui para vocês alguns modelos nossos, Nós trabalhamos com arborização de café, com frutíferas, como também utilizamos espécies florestais. Além disso, nós também trabalhamos com o consórcio do café, com leguminosas nas entrelinhas, ou um feijão, um milho, outras culturas que possam trazer também a renda e o aproveitamento das entrelinhas do café. Tanto para culturas que o agricultor vai estar vendendo, como também para a formação de uma fábrica de nitrogênio. Então, nós também testamos leguminosas nessas entrelinhas. Além disso, nós também validamos, eu trouxe aqui o exemplo das variedades de café. Hoje nós temos 124 cultivares de café registradas no Ministério da Agricultura. Dessas, 20 cultivares elas foram desenvolvidas pela EPAMIG e 14 dessas 20 são resistentes à ferrugem. Então, quando nós fazemos essas validações, nós vamos levar essas cultivares, montamos as unidades experimentais e hoje nós temos várias unidades distribuídas no estado, exatamente para verificar, devido às diferenças climáticas, edafoclimáticas, para ver quais são as mais indicadas para cada região. Aqui uma outra linha também que eu trouxe, que é da pesquisadora Madeleine, ela trabalha mais com a linha de controle biológico, então aqui também mostrando algumas tecnologias que nós já temos e levando isso para algumas unidades também e parceria, Nesse caso, esse projeto ele é financiado pelo Nespresso, Nestlé, então isso é também mostrando a importância dessas parcerias. E aí está levando esses tipos de corredores, que alguém já comentou hoje, ecológicos, para o controle de pragas e doenças. Próximo. Outra linha que nós trabalhamos, então vocês viram, a gente desenvolve tecnologias e também valida, mas também a gente faz pesquisas participativas, que a gente faz diretamente com os cafeicultores. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, olha, que nós trabalhamos em Araponga, Espera Feliz, faltou mais um município ali, que é o Tombos, e em alguns municípios do estado de Goiás. E esses projetos de pesquisa, geralmente, a gente começa com as demandas da região, e sempre através de parcerias. Então, vocês estão vendo ali do lado, nós trabalhamos com o sindicato, não está aparecendo ali, mas com sindicatos, o CTA, com as escolas, família agrícola e a Embrapa Café. Então, o que aconteceu lá? Havia uma demanda muito grande sobre como produzir o café, a muda de café orgânico, que era um grande gargalo na época. Então, nós adaptamos algumas tecnologias, para que a gente pudesse fazer essa produção. Então, esse trabalho foi feito em conjunto. Então, ali vocês podem observar, os agricultores participando, entendendo o que é o substrato, como fazer isso, e como conduzir esse viveiro, porque vocês sabem que no caso dos orgânicos a gente não pode utilizar nenhum produto químico para controle de doenças e pragas, então a gente faz todo um trabalho preventivo. Outra linha que nós trabalhamos também com a pesquisa participativa é a indicação de cultivares de café com maior potencialidade para as regiões. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, olha, para vocês verem. Aqui estou eu, entendeu? Desde a instalação, dos experimentos, das unidades. Então, nós testamos 36 variedades de café
incluindo as resgatadas nas áreas dos municípios, para a gente estar trazendo esse material genético novamente para testar. Porque na época, gente, aqui tem trabalho desde 98, quando eu entrei na EPAMIG. Então, na época, as pessoas não sabiam, quando deu o boom do café orgânico, hoje a gente está aí com a agricultura regenerativa, né? Mas assim, quando veio essa época, as pessoas não sabiam, a gente tem que plantar as cultivares melhoradas ou a gente tem que resgatar as antigas. Então, foi trabalho de 10 anos, né, com 36 cultivares de café. Foram nos municípios, né, de Araponga, Espera Feliz, Tombos, e trabalhamos em 2 municípios do estado de Goiás também, tá? Levando cultivares de café, porque lá em Goiás, foi em Alto Paraíso, os cafés, eles tinham em quintais. Então, você chegava lá, tinha um pé de café, um pé de manga, eles não tinham essa noção do cultivo do café como lavoura. Então, da mesma forma, eles não sabiam fazer mudas de café, a gente levou todo esse trabalho para lá, para introduzir essas variedades de café, e de lá eles selecionaram, e nós selecionamos as melhores, as mais indicadas. Também a gente trabalha com a pesquisa participativa na área do manejo da adubação. Trabalhos também que foram realizados em Araponga, Divino, Ervalha, Eugenópolis e também no estado de Goiás. Então, aqui é muito importante que esses trabalhos eles são demandados, tá, para a nossa instituição. E ali a gente vai e elabora um projeto de pesquisa, porque nós dependemos do recurso de projeto de pesquisa. E a gente elabora junto. Então, o projeto já é construído junto com os cafeicultores. E aí nós sempre fazemos reuniões, a montagem dos experimentos, e os materiais que a gente testa também são indicados pelos cafeicultores. É claro que se a gente tiver alguma coisa nova que queira testar, mas é muito importante essa participação. Testar aquilo que vocês estão querendo que a gente teste, não a gente chegar aqui com o pacote pronto ou querer colocar alguma coisa do nosso interesse. Então, aí vocês estão vendo, olha, nós testamos desde bananeira picada, esterco de frango, um produto comercial, então tudo isso a gente faz junto com os cafeicultores. Atualmente, olha, para vocês entenderem, eu trouxe alguns exemplos, tá? Por causa do tempo, né? Que é muito curto e não é uma palestra. E eu trouxe aqui para vocês ver um projeto atual nosso em Araponga, que nós estamos atendendo 35 cafeicultores orgânicos, eles são certificados pelo IBD, né? E nós temos ali a parceria nossa, é a Copfam, que é onde esses cafeicultores, quando a gente começou a trabalhar de Araponga, né, eles foram entrando em concursos, depois dos nossos trabalhos, junto com outras instituições, e eles foram ganhando concurso, e depois eles foram unindo, né, hoje falou-se muito aqui sobre a associação, que isso é muito importante para ter volume para exportação. Então, eles se uniram a outros cafeicultores, juntamente com o pessoal, né, de Poço Fundo, daquela região toda, para ter volume de exportação de café. Então, esse trabalho, as demandas deles, o que foi lá? Nós fizemos várias reuniões e eles tinham gargalos com relação à produção de mudas. Por quê? Porque depois que você tem a certificação orgânica e você precisa fazer um replantio ou expandir uma área que já está certificada, você não pode mais utilizar uma muda convencional. E hoje, por incrível que pareça, nós não temos viveiros orgânicos, tá, registrado de café, registrado no Ministério da Agricultura. Então, se você quer comprar uma muda orgânica, não existe, não tem como, elas não têm muda certificada hoje no mercado. Então, nós damos da EPAMIG curso de capacitação para o agricultor, ele mesmo produzir a muda dele, para estar fazendo um replantio ou para estar expandindo uma área certificada, tá? Outro gargalo lá são os materiais para adubação. A gente sempre procura o que o produtor tem na área dele, exatamente para tentar aproveitar esse material, né, que seja de fácil acesso para reduzir a dependência de insumos externos. Hoje a gente viu várias palestras aqui mostrando, né, que o pessoal está fazendo exatamente isso, né, e que é muito importante para essa questão da sustentabilidade. E também para a gente ter um destino dos resíduos que a própria propriedade acaba acontecendo, né? Nós temos a palha de café, então isso tudo pode ser utilizado e nós testamos também esses produtos. Além disso, novamente, as cultivares de café, que sempre as pessoas, né, procuram, eu vi muitas perguntas aqui sobre cultivares, que as pessoas estão sempre querendo saber qual é melhor cultivar. O que a gente faz é sempre isso, testem as cultivares, né? A gente costuma não usar uma única cultivar, até porque muitas cultivares que foram lançadas com resistência à ferrugem, a gente sabe que é uma resistência que
Existem várias raças de ferrugem, cada vez pode aparecer uma nova e essa resistência pode ser quebrada. Então, por isso é importante a gente ter mais de uma variedade plantada na área. Com relação à capacitação, também nós observamos que lá os agricultores, as pessoas estão ficando mais idosas, né? E muitas vezes, o que está acontecendo? Os jovens têm, às vezes, dificuldade com essas pessoas de comunicação, para elas estarem explicando assim, o que eu tenho que fazer aqui, ou como que faz uma amostra de solo. Então, isso aí também é um gargalo para eles. Muitas pessoas novas entrando e eles não também, e tem uma dificuldade de estar repassando conhecimento. Então, esse projeto também aqui, olha, ele inclui essa capacitação para todo esse grupo de 36 cafeicultores, 35. E, além disso, o que a gente resolveu fazer? Porque a gente está vendo essa dificuldade que eles estão tendo lá, nós também propomos a elaboração de materiais didáticos. Então, quando a gente faz o curso teórico e prático, que é muito importante, a gente não faz só o teórico, porque aqui é muita informação, como vocês ficam observando, mas a gente vai depois no campo fazer o que a gente falou. E colocar também os agricultores para fazer isso, porque vão surgir várias dúvidas. E a importância do material didático é que esse material, além das pessoas novas que estão entrando na atividade, já ter alguma informação, para também ficar, né, na família, isso ser repassado para os sucessores. Então, daí, esse é o projeto atual que nós temos, tá? Para vocês conhecerem. Então, como é que está esse projeto? Olha aqui, ó. Nós já fizemos os viveiros. Esses viveiros é um viveiro que também é comunitário, porque algumas mudas vão ser cedidas, e outros são uma pesquisa que nós estamos fazendo com diferentes substratos para a região, tá? Aqui é o nosso experimento de cultivares, nós estamos lá com cerca de 22 cultivares de café, né? Aqui está na fase de colheita, avaliando esses materiais genéticos, e aqui, por fim, olha, o nosso primeiro curso de capacitação desse projeto, que está ali até do lado, ó, nós chamamos de cafeicultura orgânica, que foi sobre amostragem de solo, amostragem foliar e de materiais orgânicos, porque aí o cafeicultor faz o curso, ele vai para o campo, ele vai coletar as amostras, nós percebemos que muitas vezes, né, algumas dessas atividades assim mais básicas, o pessoal, a gente não precisa fazer uma pesquisa, sim só uma capacitação, né, para estar ajudando o pessoal lá. Então aqui mostrando para vocês, olha, a parte teórica, a parte prática no campo. E também a gente consegue levar, por exemplo, aqui, olha, um equipamento, né, que você não tem mais que fazer amostra de solo com trado. Então é uma oportunidade também da gente estar levando algumas inovações para os cafeicultores. Bem, outro apoio que nós temos são as publicações da EPAMIG e realização de eventos. As publicações, eu trouxe algumas aqui. Nós temos uma publicação de café orgânico bem antiga, quando nós começamos a trabalhar com café orgânico, com diversos modelos de lavouras, adubação, produção de mudas. Temos também os bioinsumos, remineralizadores, cafeicultura familiar, controle biológico, e temos também circular técnica, boletins. Eu coloquei aqui, olha, o site da EPAMIG. Lá vocês podem baixar várias dessas publicações. É só vocês baixar, vocês têm acesso a essas publicações. Fora os livros que nós temos. Então, assim, a gente tem muito material, né, publicado, e que muitas vezes as pessoas nem conhecem a EPAMIG, nem conhecem esse site, que é de fácil acesso para vocês estarem baixando. Próximo. Nós temos nossos cursos de capacitação. A gente tanto oferece esses cursos em eventos de outras instituições, como também nós temos nossos próprios cursos. Então, aqui mostrando para vocês, na Semana do Fazendeiro, a gente tem essa parceria com o Senar, que também a gente acaba, né, atuando juntos, né, juntos com a Compifam também. E aí também nós temos agora, só volta um pouquinho lá, Nel, aqui, olha, mostrando para vocês, além dos cafeicultores, esses cursos também, a gente envolveu a Escola Família Agrícola, né? Porque esses jovens estavam formando, já estavam no terceiro ano, eu nem lembro mais como é que chama esse terceiro, né? Mudou tudo. Então, eles estavam assim, já terminando o curso médio, e foi uma oportunidade muito boa para eles também estarem participando. Inclusive, daqui para frente, eles querem participar de todos os cursos que a gente oferecer lá em Araponga, né? Então, vocês podem ver, olha, vários adolescentes, né, participando do grupo. Foi muito boa essa experiência.
Além disso, a gente tem os nossos dias de campus e trocas de experiências, né? Que esse aqui é o trabalho de Goiás, em que a gente também levava as comunidades, trabalhamos lá com comunidades, e eles também se visitavam para... A gente quer ouvir a experiência do agricultor também. Porque muitas vezes, uma cultivar que para mim, né, no meu olhar da estatística, ela é a melhor, mas para o cafeicultor ela não é. Então, a experiência que ele tem na condução, em todo o trato cultural, é de suma importância. Então, na verdade, eles é que vão também dizer o que eles acham melhor. E aí, nesse momento, a gente também tem a gente faz um levantamento assim, do que a gente podia melhorar nos próximos projetos, para que a gente possa estar melhorando cada vez mais. Outras parcerias nós temos, além dos sindicatos de trabalhadores, cooperativas, né? Nós temos empresas privadas, nós temos outras empresas públicas, como a Emater, como eu acabei de falar também. Temos as instituições de ensino e pesquisa, né? A Universidade Federal de Viçosa, a UFLA, os institutos federais, e para vocês entenderem de onde que a gente consegue fazer essa pesquisa. Então, como que isso funciona? Nossos principais agentes financiadores é o Consórcio Pesquisa Café, a FAPEMIG e o CNPq. Então, assim, toda ação que a gente faz e que precisa de recurso, é necessário que a gente escreva um projeto e que esse projeto seja aprovado em um edital de uma dessas 3 instituições. Bem, então, assim, para fazer um resumo geral disso tudo, né? Como que é a logística nossa? Então, nós temos demandas de pesquisas, né? Nós procuramos as parcerias e estratégias, e nós vamos elaborar projetos, buscar financiadores e, posteriormente, a gente executa esses projetos. Outro aspecto, quando nós já temos as tecnologias disponíveis. Nesse caso, nós também procuramos parceiros. Nós temos que elaborar estratégias e nós vamos fazer validações dessas tecnologias. E, nesse caso, da mesma forma, nós temos que procurar os financiadores para poder executar esses projetos. E o terceiro item é que nós temos muito conhecimento já gerados, que não necessitaria de uma pesquisa. Então, da mesma forma, nós trabalhamos com essas demandas, né? Temos as parcerias, estratégias e, através disso, como que a gente faz? A capacitação. Capacitação, procuramos também os financiadores para que a gente possa estar executando. Bem, gente, eu deixo aqui meu agradecimento novamente, parabenizar o evento, meu nome, meu e-mail, tá? Que vocês podem, inclusive, assim, perguntar o que quiser dentro dessa área, né? O que a gente souber responder, o que não souber a gente vai buscar, vai procurar, né, ter a resposta. E meu telefone também, que vocês podem mandar o WhatsApp, né, que é até mais rápido, e deixo meus agradecimentos aqui a todos. Pessoal, eu tenho uma falhazinha que eu quero corrigir aqui. Eu esqueci, né, de me apresentar, além de eu ser pesquisadora da EPAMIG, eu entrei em 98, né, portanto, eu já estou quase 30 anos na EPAMIG. Eu trabalho exclusivamente com café, tanto arábica quanto café canéfora, nessa linha da cafeicultura orgânica e também de base agroecológica. Além disso, eu quero apresentar a Emeline, ela é minha bolsista pós-doutorado, tem doutorado, pós-doc, e a minha outra bolsista que veio ali, a Luciana, que tem mestrado. Além disso, eu faço parte do departamento de agroecologia da UFV, eu sou vinculada, orientando na pós-graduação, e sou membro titular da CEPORG, que é a Comissão de Produção Orgânica do Estado de Minas Gerais, representando a EPAMIG, tá certo? Então, deixo aqui meu muito obrigada. Esse ano estou completando 25 anos de Emater, e a gente vê nas falas agora à tarde que as empresas se complementam, né? Cada um tem uma forma de trabalhar, mas o objetivo final é o agricultor, né? É o sucesso do agricultor. Minha fala não vai ser uma fala extensa, vou ser bem objetivo, porque é meu jeito, eu sou mais pragmático de falar. A Emater é uma empresa pública, né, do estado de Minas, e a gente atende os agricultores a partir dos impostos que vocês pagam, né? E a gente tem uma forma de trabalhar nos municípios, há um convênio formal, né, entre os municípios e a Emater, e aí tem uma equipe, ou tem um agrônomo, ou um técnico agrícola, ou uma bem-estar social que atua no município e
eles vão a campo conhecendo as comunidades, conhecendo as pessoas, identificando as suas potencialidades, as suas dificuldades, os desejos e os anseios dos produtores nas mais diversas áreas. Seja na área animal, seja na área vegetal, né? Aqui no caso aqui é a questão do café, né? Eu atuo em 34 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, onde Itabirito e Ouro Preto faz parte da minha área de atuação. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, e aí nós temos técnicos no município que vão trabalhando os agricultores, e aí, na medida da necessidade, de uma demanda de vocês, porque a gente trabalha para vocês, a gente vai atender as demandas das mais diversas áreas, né? Eu fui acionado em cima da hora para vir aqui, e eu falei, não, vou lá com todo prazer e tal. Porque a informação tem que chegar, a gente tem que comunicar às vezes, né? E, às vezes não tem nada a ver com a organização. Às vezes a nossa empresa, a comunicação, demorou para chegar. Como a gente tem 1 milhão de coisas, eu sou coordenador de horticultura, eu não sou especialista em café, né? A gente tem especialista de café, eu atuo na área de certificação orgânica, na área de agroecologia, né? Da ponto de vista de horticultura, né? Na parte de hortaliças, frutas, inclusive no café, e quebra o galho também em outras áreas quando tem também. Às vezes teve, só uma curiosidade, em Minas tem apenas 4 aviários que têm certificação para ovo caipira, né? 4 somente. De 853 municípios, somente 4 têm a certificação para falar que o ovo é caipira, pessoal. Porque às vezes a gente passa na rua e fala, ovo caipira. Não é verdade, tem que certificar ele, né? Aí tem o IMA, que é o parceiro da Emater, que a gente atua para poder certificar. Então tem um aviário lá em Queluzito, entre Queluzito e Lafayette, que é, como falamos aqui hoje, né? É de uma mulher, de uma jovem produtora e sua família, e ela conseguiu a certificação para esse ovo caipira. Ela não dá conta de produzir para entregar em outro lugar. Então, tipo assim, ela teve um gap de 30% no preço do ovo que ela comercializava no supermercado lá de Lafayette, ele compra tudo dela. E aí, com a certificação, melhorou a produção dela e ela está ganhando mais, né? Então, ela não consegue nem participar das feiras, nem em outro lugar, porque tudo que ela produz, ela entrega, né? Então, o trabalho que a gente faz é a identificação das pessoas, né? O que elas querem. Isso pode ser individual e pode ser coletivo. Eu posso atuar dessas duas formas. E aí a gente vai atuando. Quem faz quitanda, a gente ajuda a fazer rotulagem, a colocar o produtor. Então a gente pega o produtor da condição que ele está e coloca ele em condição de comercializar um produto com alta qualidade. É isso que a gente faz. Obviamente que a gente lança a mão dos parceiros, né? Do Senar, da Epamig, do IMA, que são parceiros diretos nossos, né? E é um prazer estar com vocês aqui hoje, fazendo parte desse grande trabalho, né? E eu costumo dizer que o trabalho mais gostoso de fazer é quando o agricultor quer, né? Quando o agricultor quer, a gente quer trabalhar mais ainda com ele, porque ele está movido por alguma coisa, né? Então é a teoria do ganha-ganha, né? A gente trabalha melhor com quem quer fazer, né? Porque café, no meu ponto de vista, é uma atividade muito séria, que exige um olhar muito diferenciado do produtor, que ele vai aprender a fazer isso na medida que ele vai lidando com isso, né? Um SAF, uma agrofloresta, você está observando. Então, assim, a gente tem que ampliar a visão da gente. Tem que ter um olhar mais amplo daquilo que a gente está plantando, como que a gente está plantando, como que a gente está fazendo o nosso manejo agronômico da atividade. O que eu quero ser? Eu quero ser um convencional? Quero trabalhar com produção de cafés especiais? O olhar é diferente. É como se fosse um produtor de hortaliça, né, convencional. O produtor nem vai lá. Ele paga o cara para trabalhar, para adubar, para agrotóxico, depois ele vende. Para café especial e hortaliças agroecológicas, orgânicas, o olhar é diferenciado, né? O que você faz lá na sua propriedade não é a mesma coisa que você faz aqui na outra propriedade. Não, o olhar é diferente, né? O cheiro é diferente, né? Você faz uma EM, uma cauda de micro-organismos eficientes, né? Você vai pegar o fungo da sua propriedade, não é a mesma lá da propriedade lá do Valmor, né? Então, o que acontece? O olhar é diferente. Eu não vou me estender, mas digo para vocês o seguinte, a gente está aqui à disposição, né? O secretário Sebastião está aqui presente e a gente está no município sempre, né? Tem um escritório perto de você para você acionar e perguntar. Agora, o nosso técnico não é especialista em café, mas ele vai buscar uma solução para você, né? Seja com o nosso parceiro,
Nós temos especialistas, a gente tem um trabalho muito grande de Certifica Minas Café no sul de Minas, né, com os cafés especiais. Então, a certificação é você colocar o produtor, né, estou falando de orgânico não, é mais que isso, né? Certificação, Certifica Minas Café, é você ter um olhar sobre a propriedade, colocar ela em condições. Todo tempo, se você quiser vender a propriedade, ela está toda organizada, né? Então, agrotóxico no lugar certo, a casinha, a arrumação, placas de identificação, né? O manejo acertado. É todo um olhar para o produtor estar apto para comercializar, tanto aqui a nível de Brasil, como no exterior. Então, a gente faz isso e faz isso com excelência, né? Isso lá no sul de Minas. Só que o café chama atenção que ele está ultrapassando fronteiras, né? Sabará foi, que eu estava falando para os meninos aqui da EPAMIG, foi campeão, né, do estado com um terroir diferente de café, né, no ano retrasado. E foi tipo um frenesi, né? Sabará, né, 300 anos, Borba Gato, né? Então, produção de banana, que é banana prata lá, que é a tradição. Tem um produtor lá que começou a trabalhar com um colega nosso, e aí o marido dela também é do café do sul de Minas, e ajudou o produtor a trabalhar e identificou um terroir diferente lá. E conseguiu fazer isso, né? É dentro da minha regional, eu mesmo não sabia. Então, eu estou falando que a comunicação é muito importante. A gente precisa se comunicar bem, né? Então, às vezes, o técnico, eu não sou, né? Imagina bem, 34 municípios, eu mexo com 1 milhão de coisas. Aí, se o cara não me informa, a gente não tem como saber. Então, assim, a comunicação tem que ser importante. Você falar para o meu técnico o que você está precisando, para ele poder ajudar de imediato, ele lançar a mão do coordenador regional. Se o coordenador não vai dar conta, porque às vezes não é a especialidade, a gente tem os caras do café que entendem muito de café, que vêm junto com a gente ajudar, né? Para a gente atuar, para acelerar os processos. Mas, assim, independente de qualquer coisa, eu vou dizer para me finalizar. Seja café, seja tangerina, a gente vai fazer um evento dia 25 de setembro em Belo Vale. É um evento grande, porque a principal doença da tangerina, o greening, é uma doença que está aterrorizando os tangerizados, a citricultura mundial. E a gente vai fazer um evento lá, porque Belo Vale é a capital da tangerina. E aí eu quero chamar a atenção para fazer uma analogia. Seja tangerina, seja café, que são culturas perenes, que precisam de cuidados pontuais. Toda planta tem um ciclo fenológico, que você tem que fazer aquilo no momento certo. Se você não fizer, você vai impactar de alguma forma, né, o manejo e a produção final, e a produtividade. Então, você tem que ter atenção, seja qual for a cultura. E a gente está aqui para ajudar. Tá? Muito obrigado, estamos à disposição. Boa tarde, gente, tudo bem? Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a Ana e o Pedro aí por essa logística, por estar fazendo um evento maravilhoso aí, em conjunto com a Janaína e a nossa outra Ana, né? E também os nossos receptivos aqui, que é o Domingos e a Marisa, né? Que estão aqui nos recebendo muito bem, como sempre. Esse é um evento muito importante, é um evento épico, onde esse seminário está realmente mudando a nossa região com o objetivo aí, em conjunto com o Poder Público, com o Rio das Velhas, com a Vale e com todas essas outras instituições, porque fazer uma costura dessa é muito difícil, né? E a gente merece dar uma salva de palmas aí para todos, porque o sindicato, a EPAMIG e todas essas outras instituições aqui nesse momento hoje, é realmente um encontro que é muito difícil de fazer e a gente vê que vão sair aqui resultados maravilhosos. Então, em conjunto com todos esses objetivos, que é de regularização das propriedades, que é de manter também o meio ambiente aí protegido e principalmente valorizar as pessoas e os produtores rurais. Então, não sei se é porque esse evento está em conjunto aí com todas essas mulheres maravilhosas, mas a sensibilidade e todo esse sentimento de união e de poder produzir realmente alguma coisa que faça sentido para todos nós é muito importante. Então, gostaria de pedir uma salva de palmas aí para todo esse conjunto, né, e agradecer em nome do Rio das Velhas. Muito obrigado.
começamos pelo grupo 1. Quem foi o selecionado, grupo 1? Uma mulher para ser apresentada aqui. Bom, o nosso tema foi implementação da lavoura. Quais as oportunidades foram apresentadas à nossa comunidade? Que destacamos a implementação da lavoura aqui na nossa região. A nossa terra, a gente já sabe que ela é boa. A gente tem altitude favorável. A gente está unido no mesmo propósito. Isso é uma grande oportunidade. A gente tem comprovação de resultados positivos de outros produtores que já estão na área. A gente tem uma proximidade com uma reserva ambiental que foi relatado, que isso é um diferencial e a gente está privilegiado porque a gente está aqui do lado da APA. A gente tem uma condição geográfica, no geral, favorável. Então, oportunidades. São essas as oportunidades que a gente entendeu para a implementação da lavoura. Quais são os desafios? Fortalecer e formalizar o grupo enquanto associação, porque a gente tem um grupo que tem vontade, mas ainda não está formalizado. E a gente tem alguns encontros, o grupo é enorme, mas na hora de fazer mesmo acontecer, é uma meia dúzia que se desempenha. Então, isto é um desafio. Trazer assistência técnica especializada na lavoura de café. A gente tem agrônomos, tem pessoas que ajudam, técnicos, mas em café a gente não tem. Então, isso é um desafio. Escolher qual que é a cultivar ou variedade adequada para a nossa região, porque como é tudo muito novo, a gente tem o que tem, mas a gente tem que ter uma pesquisa para entender o que vai fluir melhor. Mão de obra treinada e qualificada. É um baita desafio, né? Mão de obra em geral é um desafio, mas a nossa aqui, qualificada e treinada, a gente entendeu que é uma das maiores. Quais os pontos fortes que identificamos em nós e na comunidade para aproveitar as oportunidades? Iniciativa, o nosso grupo é um grupo que teve iniciativa, a gente se conheceu ao acaso e a gente se uniu e a gente está fazendo acontecer esse momento aqui, inclusive, né? Boa vontade em aprender, somos todos interessados, humildes, dedicados. Carinho pela cafeicultura e amor pela região, a gente realmente é empenhado além da qualidade pelo emocional, pelo afetivo, né, Igor? A gente tem afetividade pela região e pelo café. E o espírito empreendedor, porque querendo ou não, a gente está ousando, a gente está se lançando numa coisa muito nova, e isso é reconhecido como espírito empreendedor. A gente não tem histórico familiar de cafeicultura, a gente não tem cafezais imensos, então o nosso espírito empreendedor é entendido como um ponto forte. E a consciência ecológica, porque todos nós aqui somos extremamente envolvidos com a preservação e a manutenção, e a consciência nossa ecológica é muito legal. Hein, gente? É o grupo, né, gente? Ó, quais os pontos precisamos de ajuda e capacitação e parcerias? Treinamento, número 1. Apoio técnico especializado em cafeicultura, número 00001. É para seguir, né, Elga? Posso terminar aqui? Oportunidade, número 1, eleito unanimemente pelo grupo, todos assinaram. Estarmos unidos no mesmo propósito. Isso é o que está nos motivando, é o que está fazendo da gente ser um grupo diferencial, né? E o desafio número 1 é mão de obra especializada. Então temos que trabalhar, buscar apoio técnico para implementar a lavoura, inclusive porque não, e principalmente porque não temos também mão de obra especializada. Isso é o resultado do grupo. Bom, gente, o grupo 2, o tema foi estruturas para o beneficiamento do café, né? Eu acho que, assim, eu sou completamente novo e estou aprendendo aqui, né? Não conheço, nós temos intenção, né? Então, não somos produtores, eu sou Aurélio. E aí eu vou falar aqui sobre o que nós discutimos, né? Sobre oportunidades. Eu acho que acaba que todo mundo vai falar um pouco sobre isso, que é a importância, né? De uma oportunidade econômica para a região, né? De desenvolver localmente uma atividade, né, nova, basicamente. Além disso, eu acho que como oportunidade, nós estamos num contexto turístico, né, e esse casamento, né, da produção do café com o turismo, eu acho que é algo bem interessante, uma oportunidade bem legal de ser explorada na região. Os desafios é o que tem mais tópico, inclusive, são muitos. Eu acho que o primeiro aqui que foi pontuado é o
próprio manejo, né? É um desafio fazer o manejo do solo. A gente está numa região com a topografia, dependendo do local que está bem acidentada. Os terrenos são difíceis, né, de se trabalhar. Tem regiões que o solo é pouco espesso, então esse manejo caso a caso na região eu acho que é algo bem difícil para a gente, tá? Os procedimentos para amostragem, né, e análise do solo, os pequenos produtores provavelmente não têm conhecimento ou não têm acesso fácil, né? Eu acho que isso é algo importante também para a gente. E um desafio, acho que genérico, é que assim, nós estamos numa região que não é tradicional produtora de café, né? Então a gente começa do básico, do zero, né? Tudo acaba sendo um desafio por não ter essa tradição, apesar que o potencial é interessante, né? De ponto forte, né? Eu acho que potencializar, né, a atividade da produção de café com o turismo, né, fazer essa junção é algo bem interessante para a gente, no contexto que a gente está. Eu acho que esse ficou como ponto mais forte. E onde precisamos de ajuda, na discussão nossa aqui, eu acho que o grande consenso é que a gente precisa de ajuda no planejamento mesmo do processo da cadeia de produção, né? Bom, a gente não temos, né, especialistas próximos, né, próximos que eu digo assim, no dia a dia nosso. Eu não tenho conhecimento, não sou da área, então acho que esse suporte no planejamento, né, que é a primeira etapa, a etapa mais básica, é algo bem importante, tá? E aí, assim, dos desafios, né, eu acho que, como são vários, essa questão, né, da potencialização com o turismo, eu acho que é algo bem legal da gente, talvez, né, estudar meios, né, de entender como que isso poderia ser feito, né, desenvolver a atividade juntamente com o turismo, acho que é legal, tá? E algo bem interessante, assim, como a mão de obra, né, a gente não é algo fácil, né, de se achar, mas além de tudo, eu acho que gerar emprego, gerar, né, conhecimento para as pessoas é algo bem importante. Talvez cursos, treinamentos seriam capacitação, acho que resume, né? Seria bem interessante para a gente, é um desafio. Porque, aí eu tô, né, talvez tenha gente que esteja já numa produção plena, né, num estágio bem mais avançado, mas tem muita gente que tem interesse, igual eu, sou iniciante e não tenho conhecimento nenhum. Então, acho que assim como a mão de obra também precisa de uma certa capacitação. Acho que ficamos assim, todos de acordo, não teve nenhum contra aqui na folhinha. Obrigado. Nosso tema foi Organização para Desenvolvimento Coletivo. Em oportunidades foram destacados, né, as ofertas de curso, capacitação aqui na região, o apoio público e privado, que existe e a gente já faz um bom uso deles, mas que quanto mais melhor. Algum apoio técnico, algum apoio logístico e diversas possibilidades de proposta, né? Possibilidade de apresentação de projetos e obter recursos a partir desses projetos de incentivo, capacitação, palestras, esse seminário, dias de campo e por aí vai. Em desafios, a falta de conhecimento, né? A gente não tem experiência, nós não somos uma região produtora de café, então tá assim, alguns pouco mais evoluídos, mas de uma forma geral a gente está ainda aprendendo o que é o café, a produção, o beneficiamento e a comercialização do café especial, que é nosso foco. A gente não tem conhecimento, então a gente não tem experiência na região, que é algo que a gente busca, principalmente a respeito do café especial. Os pontos fortes, a gente já percebeu que é uma região possível de se trabalhar. A gente já tem algum histórico, né, de café premiado, de cafés com boa pontuação. Hoje a gente pôde, quem não conhecia, experimentar aqui e
e ver na prática, né, que os cafés são muito bons e que tem um bom potencial. E na questão dos pontos que precisamos de ajuda, principalmente em assessoria técnica especializada em café especial, capacitação para mão de obra, a gente não tem uma mão de obra capacitada para café aqui na região. Apoio para aquisição de insumos, a gente não tem aqui fornecedores adequados de insumo também na região, muita coisa a gente pode ter que buscar de longe e com isso encarecer, né, a produção. E principalmente o maquinário adequado para o nosso porte de produção e para o tipo de café que a gente quer, que é o café especial. Então, assim, ter esse apoio na aquisição de maquinário adequado. Dentro das oportunidades, a gente entendeu que todas são tanto oportunidades quanto desafios para a organização para o desenvolvimento coletivo. Pesquisar e entender os tipos de organização social que são possíveis e qual é o mais adequado para a gente se unir e ter um desenvolvimento coletivo do café especial na região. Um passo seguinte, a criação, né, de uma associação ou de uma cooperativa ou da forma associativa que for mais adequada para esse desenvolvimento, que seja possível para a quantidade de interessados que a gente conseguir e que seja possível para alcançar os objetivos, seja maquinário, seja assessoria técnica, seja poder fazer captação de recurso financeiro. Uma das partes mais difíceis que é convencer toda a comunidade interessada no café de trabalhar colaborativamente, né? A gente precisa se unir muito, se unir de forma muito forte, porque sozinho ninguém não digo, mas sozinho vai ser mais difícil da gente alcançar qualquer objetivo nessa linha, principalmente porque somos pequenos produtores. E os que não são serão pequenos produtores, né? Que a gente não tem perfil para grande produção de café, principalmente por conta da topografia e também porque o perfil das propriedades particulares aqui são pequenas. E uma vez formada a associação, é um outro grande desafio que a gente já tem conhecimento de forma bem ampla na região, que além de formalizar a associação, é manter ela viva, manter ela ativa, né? Talvez depois de muito trabalho a parte mais fácil seja criar a associação. A gente junta um grupo de pessoas, escreve um estatuto, tira um dinheiro do bolso e paga. Mas é preciso se manter. Uma associação vai ter aí 2, 3, 4 anos de acordo com a convenção coletiva, só que ela precisa se manter. A cada 2, 3, 4 anos precisa uma nova diretoria estar ali à frente, precisa de um empenho de um grupo de pessoas que vai representar essa associação naquele período, precisa do empenho de toda a comunidade envolvida para apoiar essa diretoria, apoiar a associação e, na prática, apoiar a si mesmo, né? Porque a gente não está criando, não está pleiteando uma associação para ajudar o outro, a gente está pleiteando isso para ajudar o outro, mas principalmente nós. Então, acho que é isso. Bom, nosso tema era agregação de valor ao produto. Acho que, para não chover no molhado aqui, uma coisa que chama muita atenção, até pensando na cadeia de produção como um todo, é que, de certa forma, a gente estava falando da agregação de valor, então pensando num cenário já no final do ciclo, né, de fato vender, mas muitas das coisas que a gente comentou foi citado pelos outros grupos que falaram de um passo antes, né? Então, a gente colocou como oportunidade, até o Gustavo comentou, a parte da associação. Então, antes da gente conseguir ter um café com qualidade boa para ser vendido, a gente precisa ter acesso, por exemplo, à unidade de beneficiamento, a insumo, a assistência técnica, muita coisa. E o fato da gente ter, por exemplo, um coletivo, né, uma associação, uma cooperativa, alguma coisa, pode facilitar muito isso. Foi algo que apareceu aqui bastante.
Colocando na ordem aqui do que a gente discutiu, acho que a primeira coisa que apareceu, até pensando exatamente em chegar nesse produto final que tem a qualidade e tem um alto valor agregado, é ter o apoio técnico. Então, nesse último quadrinho aí de gravidade, urgência e tal, foi o que apareceu assim mais forte. Isso começa a ser endereçado, né? Em segundo lugar, a gente colocou muita parte de muda, acho que é uma dificuldade que a gente tem de maneira geral, de ter acesso à muda certificada, que a gente consiga de fato saber a variedade e o que se adequa muito, e tem a ver com a parte do cultivar. Em terceiro lugar, a gente colocou a unidade de beneficiamento, então não adianta a gente ter um café de qualidade na planta, com todo o manejo correto, se a gente não consegue beneficiar ele e levar ele de forma adequada para o pacote para ser vendido, né? Em quarto lugar, a gente colocou a oportunidade de ter, de alguma forma, a parte de explorar o turismo, que o grupo aqui comentou também. Então, a gente tem isso como oportunidade, como uma vantagem, né? Um ponto forte da região aqui. A gente é uma região muito turística e que é uma área que eu diria que é pouco explorada, até essa parte do turismo rural, né? Muito focado no centro histórico. Então, a Adriana até sugeriu para a gente aqui de criar um roteiro turístico que envolva a visita de propriedade, de outros produtores, não necessariamente de café. E acho que em quinto lugar, que a gente colocou, mas é mais pela prioridade, acho que a gente está um passo antes no sentido de começar a produzir, mas é ter alguma forma de identificar Ouro Preto como a região produtora daquele café. Então, ter um selo de origem, uma denominação de origem, alguma coisa nesse sentido. Acho que pontos de ajuda, acho que a parte de entender, antes de mais nada, o que define um café de qualidade, para a gente poder agregar valor em cima dele, né? E isso entra bastante na parte do apoio técnico, de maneira geral. A gente não chegou a discutir especificamente o que a gente se compromete, mas essa parte aí pegando aqui pelo exercício que a gente fez, né? Foi unânime, assim, foi um tópico que apareceu, foi essa parte de denominação de origem, que a gente entende que isso agrega valor ao produto, então todos do grupo entenderam que isso é algo que faz sentido. Essa parte de apoio técnico, de cada um se ajudar dentro do possível, e a gente tentar uma forma de facilitar esse acesso à compra das mudas. Então, isso poderia ser através do coletivo, né, da associação, que quando a gente pensa em comprar menos quantidade, é sempre mais difícil. Então, a associação poderia endereçar isso. Estando focados em assuntos diferentes, as mesmas coisas vão aparecendo, né? Então, a gente, por mais diferente que a gente seja, às vezes um está numa ponta da cidade, outro está na outra, né? Numa comunidade ou na outra, talvez a gente tenha muita coisa que se um, né, ajudar numa coisinha, ajuda o outro, e a gente consegue listar muitas coisas que a gente tem de interesse em comum, né? E para a gente fechar, né, que a gente provavelmente não vai ter tempo de escrever isso aqui, né, mas aí fica como um legado do nosso evento. Enquanto vocês tomam um café, vocês vão discutindo, tá? Eu vou passar para vocês, né, um registro para vocês fazerem de plano de ação. Então, pensando em tudo que a gente falou, parece tudo muito grande, né? São muitas coisas a fazer. Mas, por exemplo, se a gente tem uma necessidade técnica, né? Por onde a gente pode começar? Um primeiro passinho. A gente pode bater lá no Sindicato Rural, perguntar ao Bruno, Bruno, como é que a gente faz para pedir um curso? Aí ele vai falar, é assim, assim, assim. Então, primeira coisa é a gente listar ali pelo menos 10, 12 pessoas que estão interessadas. Então, vou lá bater na casa do vizinho, vou lá ligar para o fulano, criar um grupo de WhatsApp. Vamos fazer esse grupo para a gente trazer um curso, né? Esse é um caminho. Para fazer uma associação, primeiro eu tenho que saber como é que é uma associação, né? Quantas pessoas será que precisa para formar? Será que paga? Será que tem custo? Será que tem que formalizar? Né? Então, alguém vai ter que ir lá no Google pesquisar, ou alguém vai ter que ir atrás de uma das entidades, né, de apoio para poder buscar essa informação e trazer para o grupo. Então, a ideia da gente falar de plano de ação não é a gente falar de coisas grandes, coisas que estão muito longe, por exemplo, ser campeão do concurso de café lá da SIC, né?
Isso pode estar muito longe hoje, né? Mas se a gente dá um passinho, né? Se cada um aqui foca em uma pequena atividade, é buscar uma informação, é fazer a lista de quem vai participar, é correr atrás de um registro ali para poder começar a formalizar uma associação. Né? Se cada um se comprometer com um pequeno passinho, daqui a pouco a gente está tendo mais de um campeão, inclusive. Né? Se Deus quiser.